especial, acrescentou com curiosidade. Onde? No túmulo situado na propriedade de José, o membro do Sinédrio, e que, como sabes, era vigiado por levitas e homens desta guarnição. Ele franziu o sobrolho. Que sabes tu desse assunto? Mas abanando a cabeça, dei-lhe a entender que só falaria na presença de Cívilis ou do procurador. Sabes que eu podia mandar espancar-te por isso? Quem és tu, miserável maltrapilho, para pretenderes incomodar o governador de toda a Judéia? Pegou numa segunda tâmara e, antes de eu ter tempo para lhe responder, fez-me uma terceira pergunta. Não terás sido tu um dos ladrões? Sem querer, acabava de confirmar as minhas suspeitas. Os 10 legionários que faziam parte da escolta de vigilância no sepulcro deviam ter voltado. Não há dúvida que, uma vez recuperados da sua inconsciência momentânea, ao comprovarem que o túmulo estava vazio, deviam ter optado por regressar à fortaleza, relatando o que tinha acontecido. Mas, por que utilizara ele a palavra ladrões? Decidido a terminar com um diálogo tão estéril, declarei com severidade. Cuidado com as tuas maneiras. Pilatos está a par da minha recente estada na ilha de Capri, junto do divino Tibério. E duvido que ambos aprovem que se espanque um astrólogo ao serviço do velhinho. O nome de César foi decisivo. O Optio atônito engoliu a tâmara e, entre os cochichos sarcásticos da tropa, deu as ordens necessárias para que informassem Cívilis da minha presença naquele lugar. 10 minutos depois, perante o assombro de todos os presentes, o próprio comandante-chefe aparecia no alto do terraço, descendo apressadamente a escadaria. Atrás dele, com evidente dificuldade para o seguir, distingui outro centurião e o soldado que tinha sido um mensageiro. Avancei, atravessando o pátio, fui ao encontro do Salvador Primipilos. Cívilis, ao ver-me, sorriu. Trajava a sua habitual cota de malha e um fulgurante capacete prateado, encimado por uma crista alcimeira transversal sobre a qual se destacava um penacho semicircular de penas vermelhas. As suas grandes passadas faziam flutuar a capa cor grenate, que segurava elegantemente com a mão esquerda. Com a mão direita segurava o emblema dos centuriões, símbolo, ao mesmo tempo, da disciplina do exército romano. A untis, ou ramo de videira, tão temida entre os soldados. Ao chegar diante de mim, e sem deixar de sorrir, levantou o braço direito, saudando-me. Salve, Jasão! Mas o que te aconteceu? Satisfeito com aquele encontro com o leal e eficaz chefe de centuriões, correspondi-lhe com o mesmo afeto. E, logo a seguir, enquanto iniciávamos um curto passeio perante o olhar desconcertado do Optio e dos seus soldados, fui improvisando. Eu não via Cívilis desde sexta-feira de manhã e resumi-lhe como pude os passos que dera durante aquelas 72 horas. Em parte fui sincero, mostrei-lhe como, depois de ouvir várias vezes a estranha história que circulava em Jerusalém sobre a possível ressurreição do Rabi da Galileia, a minha curiosidade de augure me levara a esconder-me nos arredores do túmulo e como, por volta das 3 da madrugada, tinha presenciado um fenômeno luminoso ímpar e surpreendente que, saindo da entrada da cova sepulcral, se propagara até as árvores mais próximas, deitando ao chão os bravos legionários que faziam a guarda. Os oficiais ouviam-me atentamente. Depois, continuei fingindo estar muito cansado. Da mesma forma que os teus homens, também eu me vi surpreendido por uma força maléfica e caí no chão, perdendo os sentidos. Quando os deuses quiseram que eu voltasse a mim, o túmulo estava vazio. E o medo fez-me correr e andar sem rumo certo. Sei que qualquer coisa sobrenatural, obra dos deuses, aconteceu nesse horto. E, ao alvorecer, com o espírito mais sereno, tomei a decisão de vir à Fortaleza Antônia para te contar tudo o que vi e ouvi. O comandante deteve-se. Levou a mão esquerda ao punho da espada e, com um gesto grave, perguntou: E por que a mim? Sabes que não acredito nessas besteiras. Senti-me apanhado. Mas Eliseu, atento no módulo, ofereceu-me um argumento perfeito. E assim o expus a Cívilis. É muito simples. Nas minhas caminhadas pelas ruas da cidade, tive a oportunidade de ouvir uma versão que, alimentada por essas ratos do Sinédrio, começou a circular em Jerusalém.
Caifás e os seus sequazes lançaram o boato de que os levitas deles e os teus legionários adormeceram, e que, aproveitando essa circunstância, os discípulos do Galileu foram roubar o cadáver. O comandante abanou a cabeça afirmativamente. Eu, como te digo, fui testemunha privilegiada do que aconteceu e vi como os guardas do templo, de fato, fugiram como covardes. Mas a patrulha romana não. Foram os deuses que dominaram os teus bravos soldados. Desta vez Cívilis não respondeu à minha calorosa exposição. Aquele mutismo levou-me a supor que o centurião estava, de fato, a par dos acontecimentos. E, depois de alguns segundos de reflexão, perguntou-me de novo. Estarias disposto a repetir isso diante do procurador? Aquela inesperada oportunidade de voltar a encontrar-me com Pilatos deixou-me perplexo. Não estava nos meus planos, mas, intuindo que podia ser altamente benéfico, apressei-me a aceitar, espicaçando a curiosidade dele com uma sentença que, eu tinha a certeza, avivaria a mente supersticiosa do governador. Além disso, Pilatos tem de saber que o milagre do sepulcro é só o princípio. Fiz propositadamente uma pausa de outros fenômenos não menos prodigiosos. A que te referes? À medida que improvisava, uma ideia tinha vindo a germinar no meu cérebro. Decidi utilizá-la. Sorri, colocando a mão esquerda no ombro do meu amigo, pedi-lhe que não me perguntasse. Agora tenho de me ir arranjar e meditar. Amanhã, se o procurador o considerar oportuno, terei o maior prazer em vos transmitir o que li nos astros. Cívilis bateu na sua perna com a vara de videira e, dando o assunto por encerrado, propôs-me a hora tércia, 9 da manhã, do dia seguinte para a reunião. Quando, finalmente, deixei para trás o fosso e o parapeito da Antônia, o meu irmão estabeleceu de novo a ligação auditiva, interessado nos pormenores da minha captura e, sobretudo, na maquinação que eu concebera no pátio da fortaleza. O meu plano, como supunha, só contribuiu para duplicar a sua inquietação. Senti-me abatido. Os cronômetros do módulo, devorando dígitos, aproximavam-se das 6h30 da manhã. Tinham passado 5 horas, 16 minutos e 49 segundos desde o contato no Monte das Oliveiras. E estávamos como no princípio. Estávamos, ou, para ser mais correto, estava mais de 180 minutos de atraso em relação ao plano do cavalo de Troia. A uma centena de passos da bifurcação para Cesárea e Samaria, com a muralha cinzento-azulada da Antônia à minha esquerda, hesitei. O que adiantava dirigir-me ao horto de José? O mais provável era que ele estivesse deserto. Não seria mais prudente seguir o plano e entrar na Cidade Santa, à procura dos apóstolos e das mulheres? Elas é que deviam estar em condições de me contarem o que tinha acontecido. Estive a ponto de confessar as minhas inquietações a Eliseu. Contudo, não querendo tornar mais sombria sua solidão, fiquei calado. Se as minhas suposições estivessem corretas, há uma hora, ou até mais que os legionários tinham abandonado a quinta do de Arimateia. Pela lógica, as mulheres deviam ter chegado ao sepulcro depois dos guardas terem ido embora. Quando muito, ao mesmo tempo que eles, constatado o desaparecimento do motivo da sua vigilância, tomaram a decisão de voltar para o quartel-general. Com os 10 romanos no jardim, as amigas do mestre não se teriam atrevido a passar a cerca de madeira da propriedade. Que fazer? E voltei a perceber um fenômeno curioso. Enquanto a minha lógica e senso comum me ditavam o caminho de Jerusalém, uma outra força que não sei explicar e que cada dia se tem tornado menos sutil, arrastava-me para o sepulcro. Que podia eu encontrar ali? Como um autômato, deixei o caminho e entrei no prado que subia para norte e ia morrer nos cumes achatados dos promontórios que em cadeia rodeavam Jerusalém, do Gareba ao Cédron. Aquele atalho levava-me a 300 ou 400 metros do horto de José. E decidi averiguar por que motivo o túmulo exerce tanta atração sobre o meu atormentado espírito.
diante de mim, desde os 800 metros de altitude do Gareb, a oeste, até aos 735 de Betsaída, à minha direita, aquela suave sucessão de colinas estava semeada de pequenas e médias propriedades, repletas de figueiras, ciprestes de madeira perfumada e compacta, zimbros que atingiam 20 metros de altura, terbintos ramificados e exuberantes, de folhas muito parecidas às da nogueira, e de penetrante fragrância e, finalmente, de abundantes e seletos pomares. Perante semelhante jardim, compreendi as grandes dificuldades de Tito quando, 36 anos mais tarde, ao sitiar Jerusalém, avançou com seu exército desde o Monte Scopus, um pouco mais a norte de onde me encontrava. Se eu tivesse continuado pelo caminho inicial, tomando, diante da porta dos peixes, o desvio para a Samaria, talvez os meus problemas se tivessem multiplicado. O meu aspecto era horrível e chamativo, e, muito provavelmente, teria despertado a curiosidade dos comerciantes, camponeses e pastores que, muito antes daquela aurora de dedos cor-de-rosa, como havia cantado Homero, tangiam os seus jumentos e rebanhos em direção ao grande mercado do bairro mais alto da cidade, o Suca Elion. Muitas hortaliças, grãos e outros produtos do campo vinham, naquele tempo, da Samaria e da planície da fronteira com a Idumeia. Observada da muralha norte de Jerusalém, bem como da porta dos peixes ou dos muros da fortaleza Antônia, a quinta de José ficava à direita da referida estrada do norte, a da Samaria, perdendo-se para leste, no vale escondido no sopé dos montes de Bezata. Era um verdadeiro prodígio os israelitas terem conquistado aqueles solos calcários e pedregosos, transformando cada palmo de terra útil numa bênção. Apesar disso, entre bosques cerrados e sementeiras despontavam aqui e ali brancas clareiras de pedras,